Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Vamos falar do Bettinha Castle. Não sobra nada para o Bettinha Castle. Foi recusado pelo Leipzig. Outra coisa, eu quero falar de Hjulmand. Hjulmand no United. Quero falar especificamente do Hjulmand. Por que, BC? Fica no vídeo aí, cara. Leipzig, Newcastle, Sesco, Hjulmand, United. Deixa o like e se inscreve no canal. Muito importante. Tô gravando, ó, 5h40. Vou deixar esse vídeo aqui programado para 20h15. Tem outro vídeo 18h30. Vou deixar programado para 20h15. É sábado, rapaziada. O BCzinho vai para onde as garrafas estão cheias e as mulheres vazias. Entendeu? Então, vou ser cancelado. Então, meu Deus do céu. Mas então, se sair outra coisa, fica para amanhã. Mas a proposta não foi recusada. E outra coisa, ao efeito dominó, parece que o Brentford vai liberar o Issa. Tá esperando contratar outro para liberar o Issa. Isso é muito importante. Porque é um dos nomes que o Newcastle precisa contratar para massagear a vontade deles de vender o Isak para o Liverpool. E, gente, não acho que contratando o Issa, só o Issa, já desbloqueia o Isak para o Liverpool. Não acho. Já era planejamento deles reforçar o ataque. Mas, né, pelo menos o Bettinha Castle destrava uma, né? Aí, meus amigos, vamos lá. O Leipzig vê a proposta do Sesco como insuficiente. Gente, não foi uma recusa. Até porque, ó, a proposta foi mais ou menos o que o Leipzig queria. Aí o cara da Sky Sports fala que é os termos de pagamento. Talvez é um parcelamento muito grande, talvez o Leipzig queira mais dinheiro logo de entrada, talvez o Newcastle não colocou essa cláusula aí, essa porcentagem de revenda. Até de ver se sai alguma coisa aqui. Não, nada não. Entendeu? Ó, o Leipzig tá conversando, a proposta não foi recusada, os termos de pagamento é isso. Até porque a proposta tá muito perto do que o Leipzig queria. Muito perto. Outra coisa, gente, até o Fabrício Romano, ele retuita isso aqui, ó. O Newcastle informou ao Leipzig, eles vão pagar o que pedir, ó. Ó, a mesma coisa para o jogador. Então, gente, até o David assim fala, ó, o jogador continua indecidido. Então, rapaziada, não importa se rejeitou proposta, a vontade do jogador é muito importante. O Fabrício Romano falou isso. Tudo em relação ao Sesco depende da vontade dele. A vontade dele. Eu acho que nessa novela aqui, o fator mais importante vai ser a vontade dele. Ó, quero ir para o Newcastle. Quero ir para o United. Porque, gente, ó, se ele falar assim, Newcastle, aceita a proposta. Aí tu acha que o Newcastle vai perder um negócio desse por causa de 5, 3 milhões de euros, talvez dá 10% de uma futura venda? Pelo amor de Deus, né, gente? Claro que não. Claro que não. O Newcastle não vai perder um negócio desse por uns milhãozinhos, talvez uns bonuzinhos. O Leipzig tá certo. O Leipzig sabe que tem um jogador que pode ser geracional e quer espremer o máximo que puder. Agora, a proposta aí é muito boa, gente. Era literalmente o que os caras estavam pedindo. O próprio diretor falou, a situação do Sesco tá mais encaminhada. E o Fabrício Mano fala, o Newcastle vai pagar novamente. Se o jogador se comprometer com o Newcastle não vai perder esse negócio por uns milhãozinhos, uns bonuzinhos, ou talvez dar 10% de uma futura venda pro Leipzig. Pelo amor de Deus, né, gente? Não vai perder esse negócio por causa disso. Agora, no caso do United, vamos ver, porque, gente, esse aqui, hoje, é um preço salgado pro United. 75 mais 5, 80 milhões de euros. Olha que o United já gastou. O United ainda não vendeu. Por isso aquele papo de colocar o Højlund no negócio. Para o United é um preço pegado. Tanto que o discurso do United até aqui fala, ó, o United está lá, em contato com o Leipzig. Vai fazer uma proposta se o Sesco escolher eles. Aqui não fala que o United vai pagar o que o Leipzig quer. Fala, o Newcastle vai. Então, por isso que o fator decisivo dessa novela toda, Benjamin Sesco, é o jogador. É o jogador. Até fala aqui, ó, que o Newcastle tá com medo do Sesco, tá esperando
pelo United. Aqui eu acho que isso aqui nada é a mesma coisa. O jogador não se decidiu. O jogador não se decidiu. Fazer o quê? O jogador tem que se decidir. Tranquilo? E falar em United, rapaziada, saiu uma especulação aí de Al Nassr, né? Que o Al Nassr perguntou pelo Bruno Fernandes. Aqui confirma que ele vai ficar mais um ano. Não fazia o menor sentido, depois de toda aquela novela no começo da janela, ele sair agora, né? Pelo amor de Deus, né? Fez mó estardalhaço, o Al Hilal, o empresário viajou lá para a Arábia Saudita, todo aquele estardalhaço pra agora ele ir pro Al Nassr. Não fazia o menor sentido, né? Mas enfim, rapaziada, Hjulmand, Morten Hjulmand. Saiu uma matéria de The Times e é um alvo, gente, ó. Aqui no canal tem muito portuguesinho que torce pro United. E é um dos nomes que eles mais me perguntam. BC, Morten pro United. Agora, rapaziada, uma coisa me intrigou, porque saiu aquela especulação do Palhinha, que o United tentou o Palhinha ali por empréstimo e tal. Aí falou assim, ó, o Ruben Amorim queria alguém menos defensivo. Mais intensidade, energia. Esse cara é o Hjulmand. Talvez nem seja um 8. Por exemplo, ó, o Leverkusen. O Leverkusen perdeu o Xhaka pro Sunderland. Vocês viram aí, né? Perdeu o Xhaka pro Sunderland, o Leverkusen. Quem o Leverkusen sondou? Jachari, que é um 8 puro. Lá do Clube Bruges, que o Milan tá lá endoidando com o clube belga. Se o United quer um cara, um 6, mais de energia, que faça um pouco de tudo e que te dê o poder defensivo, mas te dê talvez algo a mais, esse cara é o Hjulmand. Agora, gente, você vai ficar com 3 volantes muito parecidos, Casemiro, Ugarte e Hjulmand. Agora, o Hjulmand, gente, quem me acompanha tem 4 anos, eu falo do Hjulmand quando ele tava no Lecce. No Lecce. Eram finados destaques do BC. Eu tinha um vídeo antigo de 4 anos atrás. Não, 3 anos atrás. 3 anos atrás falando do Hjulmand. Eu conheço ele muito bem. Naquela época, ele já era um baita primeiro volante, um baita prospecto. Só que o que eu falava dele, o Hjulmand precisa melhorar a capacidade dele de box to box. Ele precisava melhorar isso. No esporte, ele melhorou. Ele se tornou um box-to-box puro? Um 8? Não. Tanto que esse papel é mais do Morita. E até fez muita falta no esporte um cara mais assim, quando machucou Morita. A torcida do esporte sabe do que eu tô falando. Quando o Morita se machucou, quando o Pote se machucou, faltou esse cara pra conectar. Porque o Hjulmand não é esse cara. Agora, o Hjulmand, ele sai ao campo, ele tem um bom passe, o Hjulmand tem uma boa técnica, mas o Hjulmand não é um cara de chegada, que meu Deus do céu, e bah. Ele não é um box crasher. Entendeu? Ele não tem aquela chegada do Mac lixo. Agora, ele é um primeiro volante, um bom passe, que vai, que toca, que te dá poder defensivo, que te dá carga física no meio campo, que deixa o seu meio campo com mais pegada, com mais energia, com mais presença. E ele sabe ali sair, tocar, dar aquela energia. Ou seja, ele é aquele primeiro volante talvez menos defensivo e mais equilibrado que o Ruben Amorim quer. Agora, é muito difícil tirar do Sporting. Muito difícil tirar do Sporting. Por quê? O Sporting não vai vender ele por menos de 50, 60 milhões de euros. Não acho. E vai vender ele 50, 60 milhões de euros. Ficaria muito surpreso. Muito surpreso. Então vai ter que deitar o Pix. Será que o United tem orçamento, dinheiro para comprar o Hjulmand? No mínimo, gente, mínimo 50 milhões de euros. Tamo junto.